Bom dia a todos. Teremos agora um seminário apresentado por João Mendes Lopes Neto sobre o apoio ao aprendizado de fundamentos matemáticos da computação usando um assistente de demonstração chamado COC. João Mendes é aluno do curso de Ciência da Computação, da UFRN, e membro, na verdade, eu não sei se você está no BTI ainda ou você está na Ciência da Computação. Estou no BTI ainda. Está no BTI, pronto, mas é membro do PET, do curso de Ciência da Computação da UFRN, desde o início deste fatídico ano. Semestre, no caso. Desse fatídico semestre, que durou um ano. Muito bem. Então, eu deixo com você a palavra e só gostaria de perguntar se você gostaria que os colegas ficassem à vontade para fazer perguntas durante a apresentação ou se você prefere que eles guardem as perguntas para o final. Não, era uma coisa que eu já ia comentar, que se quiserem podem me interromper. Eu não estou com acesso ao chat, então podem abrir o microfone para tirar qualquer dúvida ou fazer algum comentário que achem pertinente. Que achem impertinente, muito bem. Eu parei com comentários impertinentes. Eu também vou ficar de olho no chat, posso interromper se as pessoas precisarem ou preferirem escrever alguma coisa. E eu acho que esse modelo em que a gente permite o diálogo é muito bom. Então, deixo com você a palavra. Ok, então, bom dia, como o professor bem me apresentou, eu sou João Mendes, sou aluno do curso do BTI e membro do PET, do curso de Ciência da Computação da UFRN, e apresentarei este seminário cujo título é Apoiando o Aprendizado de Fundamentos Matemáticos da Computação com o assistente de demonstração COC. E aí, além disso que o professor já comentou, eu queria estabelecer alguns outros combinados, tanto com relação à questão de interromper, ressaltando que vocês podem ficar à vontade para abrir o microfone e tirar qualquer dúvida que acharem necessário durante a apresentação. A segunda coisa é que eu não vou me adentrar muito no COC, mas se vocês tiverem qualquer dúvida durante a apresentação sobre a ferramenta, principalmente quando a gente for para a parte mais prática e que queiram dirimir essa dúvida, sintam-se à vontade para perguntar também. E aí o terceiro ponto, que na verdade é mais um pedido que para vocês não me deixarem falando sozinho durante toda a apresentação. Eu, em alguns momentos, farei algumas perguntas para vocês e também preparei alguma parte mais interativa e aí eu conto com a colaboração de vocês para que isso dê certo. Pois bem, combinado, ok. Então, esse seminário ele é resultado de um semestre de estudos que eu vim tendo com o professor Carlos Olarte, da ECT, que a gente veio estudando COC. E aí, no início de tudo, o meu objetivo era, depois desse semestre de estudos, preparar algum seminário que fosse como uma introdução à ferramenta, ao COC em si. Sendo que aí, durante esse período de estudos, eu fui percebendo que muitas das coisas que são possíveis de serem formalizadas, especificadas em COC, tem uma correlação muito grande com o que a gente estuda nas disciplinas de FMC. E aí, a partir disso, eu decidi alterar o objetivo da apresentação para o que a gente vai ver hoje. E aí, a apresentação vai consistir basicamente de 4 partes, iniciando com algumas motivações para o tema. Em seguida, eu falarei brevemente sobre o COC. A terceira parte vai ser um momento mais prático, em que eu vou abrir o ambiente de desenvolvimento e mostrar algumas coisinhas em COC. E finalizarei com algumas considerações finais. Então, desde as primeiras disciplinas do BTI, a gente começa a aprender técnicas que nos possibilitam demonstrar teoremas, que é uma tarefa fundamental em diversas áreas da ciência da computação. Ocorre que nem sempre estudantes têm facilidade nesse aprendizado. Já visto a quantidade de insucesso nas disciplinas de fundamentos matemáticos da computação, seja de reprovação ou desistência. E aí, como eu mencionei, esse processo de aprendizagem se dá logo no início da nossa trajetória na graduação. E aí, um ponto que também é importante salientar é que a gente vem de uma realidade, a grande maioria de nós, no ensino médio, em que a gente estuda a matemática de uma maneira, eu diria, muito mecânica e que a gente não costuma questionar muito o que a gente aprende. E aí a gente parte para entra numa nova realidade em que a gente precisa
ter uma mente mais questionadora sobre as coisas que a gente usa na matemática e também aplicar esses conceitos de uma maneira mais formal. E aí, tudo isso acaba dificultando esse processo eu diria, de aclimatação nessa nova realidade para muita gente. E aí, alguns erros que a gente costuma cometer do início dessa trajetória, que eu separei baseado na minha experiência, também nas experiências de alguns colegas. Primeiro quando a gente quer demonstrar uma propriedade sobre um quantificador universal, a gente utiliza apenas um exemplo e acha que só fazendo isso está demonstrando corretamente aquela propriedade. O segundo é de usar um argumento que não é válido como válido para todos os casos de uma demonstração. Então, você tem uma demonstração em que você tem vários casos a demonstrar, sejam essa quantidade de casos finito ou infinito, e aí você usa um argumento como se esse argumento fosse válido para todos esses casos, sendo que, na verdade, não é. E aí acaba que essa demonstração não passa a não ser válida para esse caso. O terceiro seria o de divisão por zero, que acho que todo mundo aqui já viu aquele exemplo de demonstrar uma demonstração, entre aspas, de que 1 é igual a 2, aí começa basicamente com um elemento A, que é igual ao elemento B, e aí nessa equação vão sendo feitas manipulações em ambos os membros, até que se chega ao ponto de que 1 é igual a 2, ou 1 é igual a 0, enfim, algo que não é, de fato, válido. E aí ocorre porque em algum momento foi feita uma divisão por zero, que não é, por definição, não é permitido. E aí o quarto é de assumir como hipótese o que se quer demonstrar. Então, você quer demonstrar P, e aí você começa a demonstração dizendo, vamos demonstrar P. Assuma que blá, 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 que é basicamente P, sendo que com outras palavras. E aí finaliza-se a demonstração dizendo, e assim foi demonstrado P. Né, que, na verdade, isso é o que se chama de raciocínio circular. E aí, para ilustrar melhor isso, eu trouxe exemplos para esses tipos de erro 1 e 2, que é o que eu mostrarei agora. O primeiro, que é de utilizar exemplos para demonstrar propriedades sobre quantificadores universais, é o seguinte. Sejam A, B, C elementos dos inteiros, tais que A divide B sobre C. Verifique, então, que A divide B ou A divide C. Aí, essa demonstração é feita de maneira errônea da seguinte forma. Tome A igual a 2, B igual a 4 e C igual a 3. Logo, temos que A divide B vezes C, pois pela definição da relação de divide, 2 divide 12. Além disso, A divide B, já que 2 divide 4, novamente pela definição dessa mesma relação. E aí, assim, entende-se que está verificado a proporção, sendo que isso não é verdade, né? Como o próprio título do exemplo já dá uma pista, na demonstração foram tomados A, B e C em Z específicos, não caracterizando a verificação para todos os elementos de Z. E aí, na verdade, o que se queria demonstrar nem era válido, né? Porque se você toma um outro exemplo, com A igual a 6, B igual a 4 e C igual a 3, a gente tem que A divide B vezes C, pois, pela definição da relação divide 6 divide 12. No entanto, novamente, por essa mesma definição, 6 não divide 4 e 6 não divide 3, ou seja, nem A divide B e nem A divide C. Então, nesse caso, o que se queria demonstrar, na verdade, nem era válido. O exemplo 2 de você usar um argumento não válido como válido para todos os casos de demonstração é o seguinte. Tome A um conjunto arbitrário de cavalos, verifique que todos os cavalos de A têm a mesma cor. E aí a demonstração incorreta é feita da seguinte forma. Seja N um elemento dos naturais maiores, conjunto dos naturais maiores que zero, a quantidade de cavalos em A. Aí demonstramos por indução em N que todos os cavalos de A têm a mesma cor. Para esta demonstração, considere a função cor que retorna a cor de um cavalo arbitrário. Daí, no caso básico, quando o N é igual a 1, é trivial, porque nesse caso A só possui um cavalo, então é evidente que todos os cavalos de A têm a mesma cor. Daí, no passo indutivo, seja um K um elemento arbitrário do conjunto dos números naturais maiores que zero, e J um conjunto arbitrário com K cavalos, tal que todos os cavalos de J têm a mesma cor, a nossa hipótese de indução. E aí, a partir dela, a gente quer demonstrar que para um conjunto de cavalos A com K mais 1 cavalos, a gente vai verificar que todos os cavalos de A têm a mesma cor.
Para isso, tome B, o conjunto que contém todos os primeiros K elementos de A, e C, o conjunto que tem todos os de A2 a partir de A2 até a K mais 1, os cavalos que são de A. E aí, dados que B e C têm ambos K cavalos, a gente pode aplicar a hipótese de indução e obter, respectivamente, que, por B, a cor de A1 é igual à cor de A2, reticências que é igual à cor de AK-1, que é igual à cor de AK, e por C, a gente consegue obter que a cor de A2 é igual à cor de A3, reticências que é igual à cor de AK, que é igual à cor de AK mais 1. Então, aplicando a propriedade transitiva da igualdade, a gente tem que a cor de A1 é igual à cor de A2, que é igual à cor de AK, que é igual à cor de AK mais 1. Ou seja, todos os cavalos de A têm a mesma cor. Portanto, a gente, a partir disso, pode afirmar que qualquer conjunto de cavalo tem todos os seus cavalos com a mesma cor. É óbvio que isso não é verdade, e aí o próprio título do exemplo já dá uma pista de qual é o erro dessa demonstração, mas eu queria saber se alguém seria capaz de identificar de maneira mais profunda qual de fato é esse erro. No caso, qual é o caso em que a propriedade está sendo aplicada de maneira errada. E aí podem abrir o microfone para darem as suas sugestões. Tá, acho que chegou algo no chat, então se o professor puder... Chegou. Alguém perguntou, seria a hipótese indutiva? Não. Não? Não. A hipótese indutiva tá correta. De maneira ou de outra tem algo a ver com a hipótese indutiva, mas... Tem não. O problema não é no passo indutivo, não. Não? Não. Tá, então eu vou... Volta lá. Diga, volto para onde? Para cá? Isso, a hipótese indutiva está formulada aí, né? Isso. Ela está bem formulada, ela tem a forma do enunciado, certo? E certo. Ela foi invocada na próxima página dos seus slides de forma correta. Você construiu dois conjuntos, cada um deles tem a cardinalidade certa, e você usou a transitividade da igualdade. Eu não vejo nenhum problema em nenhum momento do passo indutivo. A hipótese está correta e o uso da hipótese também está correto. Ok, então alguém teria não diria chute, mas outra hipótese, outra sugestão de onde poderia estar o erro. Volta para o slide anterior. Aí. O que vocês acham? Se o problema não está na hipótese nem em nenhum momento do passo indutivo? Bem, se ninguém tem sugestão, acho que eu posso... Vamos lá. Parece. Okay. Então, o erro está no fato de que no passo indutivo, o K deve ser um valor arbitrário. Contudo, se a gente toma K igual a 1, aquele conjunto do passo indutivo A tem dois elementos, que são A1 e A2. Assim, o B é um singleton de A1 e o C é o singleton de A2. E aí, não necessariamente a gente consegue aplicar a propriedade transitiva para dizer que a cor de A1 é igual à cor de A2. Correto? Correto. Mas observa que o que você está dizendo é que o erro não foi na hipótese de indução e nem na aplicação da hipótese de indução, mas na suposição de que haveria uma interseção entre aqueles dois conjuntos. No caso, K igual a 1, não há interseção. Certo. Né? Ok. Alguém poderia dizer também que o erro foi o passo base. O passo base devia ser K igual a 2. Você consertar isso, o passo indutivo não tem nenhum problema. Vai ter sempre interseção e não tem problema. Certamente. Né? Uhum. Ok. E aí, esse problema é conhecido como o paradoxo do cavalo, e eu deixei uma referência no final da apresentação, caso alguém queira ler mais sobre depois. Então, com esses exemplos
ilustrados, a gente pode partir para a próxima etapa da apresentação, que é entender como os assistentes de demonstração se relacionam com isso. E aí, um assistente de demonstração ele é uma ferramenta computacional que, por meio de interação com o usuário, desenvolve demonstrações formais. Então, assim, em suma, o que ele permite é que a gente não faça esse tipo de asserção falsa durante uma demonstração. Então, a gente não vai conseguir demonstrar coisas que não são válidas por meio desses assistentes de demonstração. Existem outros benefícios que eu vou comentar em breve. Posso chamar para uma coisa aqui agora, antes de você fazer o próximo passo? Claro. No exemplo que você acabou de mostrar, sim, o que eu tentei argumentar é que existe uma hipótese escondida. A aplicação da hipótese indutiva, no passo indutivo, depende da assunção adicional, da hipótese adicional de que haveria uma interseção não vazia entre os dois conjuntos. Quando você usar o assistente de demonstração, ele vai te obrigar a demonstrar que a interseção é não vazia para que você possa usar as hipóteses corretamente. Uma maneira de resolver, como eu disse, é obrigar isso já lá no passo base, aí você está garantido daí em diante. Se não, em algum momento, um assistente de demonstração que pergunta por tudo em cada um dos passos, ele vai ter que te perguntar pela hipótese que você não escreveu. Essa hipótese da interseção não vazia. Ele ajuda, portanto, a gente a encontrar coisas que a gente está assumindo sem razão, sem um bom motivo, né? Assumiu sem um bom motivo que a interseção era não vazia entre aqueles dois conjuntos. A ferramenta computacional não vai poder fazer esse tipo de assunção, né? Ela vai ter que te perguntar e criar uma obrigação de prova, como você vai dizer mais adiante. Então, continuando, e cada assistente desse é implementado a partir de uma teoria. E aí alguns exemplos são a teoria dos conjuntos, que um exemplo de assistente que é implementado a partir da teoria dos conjuntos é o MISA, lógica de reescrita, que tem como exemplo o L Framework, e a teoria dos tipos, que tem como exemplo o COC, que é o que a gente vai ver em breve, Lean, que o professor já chegou a mencionar em alguma aula, e também o AGDA. E existem outros também, mas eu trouxe como exemplo apenas esses. E aí, esses que são baseados na teoria dos tipos, eles são concebidos a partir da correspondência de Curry-Howard, que o professor também já chegou a comentar em alguma aula, mas, em suma, o que esse conceito afirma é que programas de computadores e demonstrações matemáticas possuem uma correspondência direta. Então, como eu mencionei, eu não vou me adentrar muito nessas explicações, mas é a partir disso que o COC consegue permite que você consiga fazer demonstrações interativas com ele. E aí, por que usar um assistente de demonstração? O primeiro benefício é o que já foi mencionado, de que você não consegue fazer falsas afirmações, porque o assistente vai estar lá te impedindo de fazer isso. O segundo benefício é de que você tem uma boa estrutura da demonstração, caso uma nitidez dos argumentos. E como vocês vão ver nos exemplos, a gente tem a possibilidade de, em vez de estar fazendo demonstrações com linguagem natural em papel e caneta, fazer essas demonstrações nesses assistentes que tem mecanismo que fazem com que esses argumentos fiquem mais nítidos a partir dessas estruturas de comandos, digamos assim. A gente não precisa se preocupar muito em tentar identificar esses comandos em uma demonstração que, às vezes, pode se tornar muito longa usando linguagem natural. O benefício 3 seria o de flexibilidade, porque a gente, em vez de estar fazendo coisas em papel e caneta, a gente vai estar fazendo em um computador, então a gente tem essa facilidade bem maior de mudar algum detalhe, reescrever alguma coisa. E o benefício 4, que provavelmente não vai ficar muito bem ilustrado pelos exemplos que eu vou trazer, porque os exemplos que eu trarei não são muito complexos, mas esse benefício 4 fala sobre a generalidade, que seria, em uma demonstração, você ter um controle das hipóteses e também dos alvos da sua demonstração. E aí, apesar de, como eu mencionei, dos exemplos que eu vou trazer, isso talvez não fique muito explícito, mas se a gente lembrar do que a gente fez com o Proof Web, que é uma ferramenta baseada em COC,
em algumas derivações, a gente tinha coisas bastante complexas a se derivar, e aí o ProofWeb nos ajudava muito no sentido de que, por meio dele, a gente conseguia ter sempre noção do que a gente precisava demonstrar no meio da demonstração e quais as hipóteses que a gente tinha para cada ramo da árvore de derivação. E aí, agora, partindo para a apresentação do COC em si, ele é um assistente de demonstração de teoremas interativo lançado em 1989, desenvolvido pelo INRIA, que é um instituto nacional na França que desenvolve pesquisas voltadas à informática e automação. Ele pode ser definido como um ecossistema, que é composto por um kernel e um elaborador. E aí, esse kernel, ele é basicamente quem entende a teoria dos tipos, ao qual baseia o desenvolvimento do COC, e o elaborador é quem permite a comunicação nossa com o kernel por meio de comandos que são mais fáceis de serem compreendidos por seres humanos. E aí, a partir de suas especificações, é possível gerar, extrair códigos em algumas linguagens de programação funcional, como o Camel, Haskell, Scheme. E, além disso, o COC tem o seu próprio ambiente de demonstração, ou ambiente de desenvolvimento, que é o que eu vou usar aqui na apresentação, mas também tem uma interface para Emacs, que é o Proof General. Então, caso alguém seja mais familiarizado com esse editor de texto, também tem essa possibilidade. E aí, antes de passar para o próximo slide, uma coisa que eu queria ressaltar é que quando eu falo de especificações em COC, na verdade, o que eu estou falando são de especificações em Galinha. Que Galinha é a linguagem de especificação funcional que o COC provém para que a gente consiga fazer as devidas formalizações desejadas. Então, eu estou utilizando essa especificação como uma base notacional para facilitar o nosso entendimento aqui durante a apresentação. Pois bem, então, depois de tudo isso apresentado, a gente pode partir agora para os exemplos mais práticos. Eu separei 4 arquivos para mostrar aqui na apresentação. Os 3 primeiros são de conjuntos indutivamente definidos e aí funções e teoremas a partir desses conjuntos, no caso, bool, que são bool, nat, natlist, e pelo nome vocês já devem identificar mais ou menos o comportamento e a estrutura, no caso desses conjuntos. E, por último, é um exemplo de uma álgebra heterogênea. Então, deixa eu abrir aqui o COC. Vocês estão vendo a ideia do COC agora? Sim. Ok, obrigado. Certo. Bom, como eu mencionei, o primeiro exemplo é desse conjunto bool. E aí, o COC, na definição desses conjuntos indutivos, ele usa aquela notação BNF, que a gente já conhece. Então, isso aqui pode ser traduzido para o COC dessa forma aqui. E aí, na verdade, uma coisa que eu, antes de dar continuidade, durante a apresentação desses códigos, eu separei alguns comentários, que são esses blocos entre os parênteses e asterísticos, para facilitar a compreensão do que eu estou apresentando aqui. Então, definindo esse conjunto, o que a gente tem aqui com essa instrução é que cada linha que ela é iniciada com o símbolo de pipeline representa um construtor desse conjunto. E aí, quando a gente executa o comando dessa forma, o que a gente está dizendo é que true e false são do tipo bool, e essas são as únicas expressões construtoras que pertencem a tal conjunto, porque se fosse o caso de o bool aceitar outros elementos nele, ele não seria o conjunto que é indutivamente definido a partir dessas regrinhas aqui. Então, com esse conjunto, a gente consegue definir agora algumas funções. A primeira que eu vou mostrar aqui, essa função negB, ela recebe um bool e retorna outro elemento bool, e o comportamento dela está descrito nessa tabela. Caso o B seja false,
o valor retornado será true, e caso seja true, o valor de entrada, o valor retornado será false. E aí a gente consegue definir isso da seguinte forma. Então, agora com essa função definida, a gente consegue demonstrar o nosso primeiro teorema em Coq. E aí, o que é esse teorema? O teorema 1.1 diz: demonstre que neg_b é uma função evolutiva, ou seja, que para todo b em bool, neg_b de b é igual ao próprio b. E aí, essa declaração, a gente consegue declará-la assim em Coq, né? Começando com o teorema, um nome que a gente queira dar para o teorema, e aí para todo o b de bool, o que a gente quer demonstrar. Tá. E aí, quando a gente começa a demonstrar o teorema, a gente começa a ver algumas coisas nessa janela aqui. Embaixo dessa barra, a gente tem o nosso alvo, o que a gente quer demonstrar, e aí, ao longo da demonstração, acima da barra, irão aparecendo os nossos dados que a gente vai utilizar para realizar essa demonstração. Daí, para começar a demonstração, executa-se esse comando proof, e aí tá. Daí o que a gente quer demonstrar é isso, uma propriedade que é válida para para qualquer elemento de bool. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é tomar um elemento arbitrário em bool. Pronto. Aí agora a gente tem esse elemento arbitrário em bool, e o que a gente quer demonstrar é isso aqui. Daí, como bool tem uma estrutura que é mais simples, digamos assim, um elemento de bool ou ele é true ou ele é false, a gente consegue demonstrar isso dividindo por casos a nossa demonstração. E aí, então, o que a gente tem agora é a mesma coisa que a gente tinha antes, sendo que dividida em dois casos, que são os valores os quais o bool pode ter. No primeiro caso, o B pode ter. O B assume o valor de true, e a gente quer demonstrar que neg_b de neg_b de true é igual a true, e para o segundo caso, quando o b assumir o valor de false, a gente vai demonstrar que neg_b de false é igual a false. Então, para o caso que b é igual a true, a gente pode usar simplesmente a definição de neg_b para dizer que neg_b de true é false e neg_b de false é true. Então, a gente utiliza esse comando simplificação, que ele vai fazer todas as simplificações de funções possíveis da nossa equação. E aí a gente já tem que true é igual a true, que pela reflexividade da igualdade a gente sabe que é válido. Pronto. E aí assim a gente termina a primeira parte da nossa demonstração, mas ainda tem o segundo caso, que é o caso que b é igual a false. E aí, similarmente, a gente, pela definição de neg_b, aplicando as devidas simplificações, tem que false é igual a false. E aí, pela reflexividade da igualdade, a gente termina a nossa demonstração. Não existe mais subgoals a serem demonstrados, e a gente pode executar esse comando dizendo que a gente chegou aonde a gente queria chegar na nossa demonstração. Tá. Esse exemplo aqui, como eu já mencionei, é mais simples porque ele é um conjunto indutivamente definido, mas as regras que constroem ele são todas zero-áreas. Então, acaba que a gente não tem coisas muito elaboradas, digamos assim. Mas aí, no próximo exemplo que eu vou apresentar, a gente já tem algo diferente, que é esse conjunto NAT, igual ao bool. Na notação BNF, ele pode ser definido assim, e aí no Coq, a gente define o conjunto NAT dessa forma. E aí o que a gente tem aqui é que o O pertence ao conjunto NAT, no caso é uma expressão construtora desse conjunto, e aí a segunda linha diz que, em outras palavras, que se N é uma expressão construtora pertencente ao conjunto NAT, então o construtor S, aplicado ao argumento N, pertence ao conjunto NAT. E essas são as únicas expressões construtoras que pertencem ao conjunto NAT, porque da mesma forma, se o NAT aceitasse qualquer outro tipo de elemento que fosse construído de uma forma diferente, ele não seria indutivamente definido. E aí, uma coisa que eu queria comentar é que quando a gente define esses tipos de conjunto
indutivamente, o Coq automaticamente ele define algumas funções. E aí eu queria chamar a atenção para essa função aqui, nat_int. Como eu mencionei, ela é uma função, e aí isso aqui ali relata o comportamento dessa função, que eu não vou me adentrar muito, mas eu queria comentar sobre o tipo dessa função. O que é esse tipo? Ele diz que para qualquer P, seja uma função que receba um natural e retorne uma proposição a partir desse natural, se a gente tem que P de O é válido, e se a gente tem que para qualquer natural, qualquer N, natural não, qualquer N em NAT, se P de N é válido, então P do sucessor de N é válido, então a gente tem que, para todo o N em NAT, o P de N, que a gente tomou aqui inicialmente, é válido. E aí, isso a gente conhece, em outras palavras, como o princípio da indução sobre esse conjunto que a gente acabou de definir indutivamente. E aí, quando eu for... Diga, professor. Pergunta. Você disse que o inductive lhe permite definir um conjunto indutivamente definido e disse que automaticamente está associado a esse conjunto uma forma de indução e acabou de apresentar essa forma de indução para a gente e que é a indução chamada estrutural. Né? A pergunta é se isso é automático, se todo conjunto indutivamente definido permite fazer indução estrutural ou se você precisa de algo mais para fazer indução estrutural. Você se refere ao Coq ou ao... Na matemática. Na matemática em si, tem um ponto de que ele precisa ser livremente gerado também. Exatamente. Então, o Coq está assumindo que a definição indutiva que você acabou de fazer é uma definição de um conjunto livremente gerado. É mais do que só indutivamente definido, né? Isso. Obrigado. Tá. E aí, dando prosseguimento, eu defini essa função aqui que se chama pred, ela recebe um nat e retorna outro nat, e aí o que basicamente ela faz, para um n arbitrário desse conjunto nat, se esse nat tiver o valor de O, o predecessor de n é igual ao próprio n, que é o O. E aí, caso esse nat tenha um formato de ser um sucessor de um nat, o predecessor desse n é igual a aquele nat. E aí a gente consegue definir isso da seguinte forma. Tá. Daí a próxima função que eu vou apresentar é essa função chamada plus. Na assinatura dela, ela recebe 2 elementos de nat e retorna outro elemento de nat. E aí o comportamento dela é definido dessa forma aqui. Para o caso plus b, a gente toma um m arbitrário no conjunto nat e diz que plus de O e M é igual ao próprio M. E aí, para o caso que você toma M e N arbitrários em nat, o plus do sucessor de N com o M é igual ao sucessor do plus de N com o M, perdão. E aí a gente consegue definir em Coq isso da seguinte forma. E aí uma coisa que eu queria perguntar para vocês no exemplo, tanto nesse exemplo inicial, como no exemplo do bool, a gente definiu a função com definition. Mas aqui a gente precisou desse fixed point para definir. Aí alguém teria alguma hipótese do porquê? Alguém respondeu. Porque é definida recursivamente também? Exato. Então, no caso, se a gente colocasse definition aqui no plus, e quando o Coq chegasse nesse passo recursivo, ele não reconheceria esse plus, porque ele não reconheceu que essa função é definida recursivamente. E caso a gente usasse fixed point aqui nessa definição, o Coq deixaria, mas iria estranhar porque a gente não está utilizando uma chamada recursiva. Então, existe essa definição de uma função para uma função que é definida com definition e para outra função que é definida com fixed point. Certo. Daí, o próximo exemplo de função é essa função mult, que ela recebe 2 naturais
e retorna, dois naturais não, perdão, dois elementos de NAT e retorna outro elemento de NAT. E aí o comportamento dela é definido de uma maneira parecida com o que foi definido plus. Para um M arbitrário, o mult de 0, de O com M é igual ao próprio O, e para o caso que você toma M e N arbitrários do conjunto NAT, o mult de N com SM é igual à soma tem um pequeno erro aqui nessa definição em linguagem natural, mas o que ele faz é, para o caso em que você tem um sucessor, definir como plus, agora corretamente, para o caso em que você tem, no primeiro argumento, um elemento que é definido como um sucessor de um número, o que esse mult faz é a soma do segundo argumento com a multiplicação do primeiro com o segundo argumento. E aí isso em Coq é definido assim. Daí uma coisa que eu acabei não chamando a atenção é que as assinaturas em Coq não são definidas exatamente assim. Se a gente der um check aqui em mult, por exemplo, perceber que ele, ao invés de definir como o conjunto sendo um produto cartesiano de dois conjuntos, ele define desse formato que é o que se convenciona chamar de formato corrificado. Para a apresentação não é de tanta relevância comentar isso, mas eu acho importante mencionar. Pois bem, e aí, com essas funções definidas, a gente agora pode utilizar uma ferramenta do Coq, que é o Notation, que a gente definiu as funções de maneira infixa, mas a gente não precisa necessariamente usar sempre essa notação infixa. A gente pode usar, ou em notação infixa não, a gente definiu usando uma notação prefixa, mas a gente não precisa necessariamente estar usando essa notação prefixa sempre. A gente pode denotar isso de outra forma, e para isso a gente usa esse notation, e aí, a partir de agora, então, sempre que a gente quiser fazer um plus de dois NATs, a gente vai fazer X, o primeiro NAT mais o segundo NAT. E caso a gente queira fazer o mult de dois NATs, a gente vai fazer primeiro NAT, asterisco, segundo NAT. Pois bem, então agora que a gente já definiu bastante coisa, a gente consegue começar a demonstrar alguns teoremas sobre os NATs. O primeiro é esse que se chama plus NO, que basicamente o que a gente vai verificar aqui é que para qualquer n do conjunto NAT, a gente tem que n mais 0 é igual a próprio n. E aí a gente passa a ter como subgoal isso, e aí dando início a essa prova, a primeira coisa que a gente vai fazer é tomar um n arbitrário em NAT. Pronto. E aí agora o que a gente tem que demonstrar é isso aqui. E aí isso a gente consegue fazer a partir de uma indução sobre esse n, sobre a estrutura desse n. E aí a gente consegue fazer isso aplicando esse comando aqui. Daí, uma coisa que é importante comentar é que esse induction, basicamente, o que ele está fazendo é uma aplicação daquela função NAT_IND que foi definida automaticamente após a criação do conjunto NAT. Então, agora, voltando para a demonstração em si, a gente tem, no caso base, quando n ele assume o valor de O, a gente passa a ter que demonstrar que O mais O é igual a O. E aí, usando a declaração plus B da definição de plus, a gente tem que demonstrar agora que O é igual a O, e aí, pela reflexividade da igualdade, a gente termina esse primeiro passo. E aí, o segundo passo é o passo indutivo, que a gente vai tomar K, um elemento qualquer de NAT, tal que K mais O é igual a K. E agora a gente vai demonstrar que, com isso, o sucessor de K mais O é igual ao sucessor de K.
E aí, se vocês observarem, é basicamente o que a gente tem aqui no início do passo indutivo. A gente tem um K, tem a nossa hipótese indutiva, que é de que K mais O é igual a K, e a gente quer demonstrar justamente que o sucessor de K mais O é igual ao sucessor de K. E aí, para isso, a gente inicialmente aplica a definição plus R da definição de plus, para simplificar, e aí pronto. A gente tem na hipótese de indução que K mais O é igual a K, o que a gente pode fazer é basicamente aplicar a hipótese de indução aqui para substituir esse K mais O por K. Então, agora a gente tem que demonstrar que o sucessor de K é igual ao sucessor de K, isso pela reflexividade da igualdade é fato. Então, a gente finaliza assim nossa demonstração. Daí, agora que eu preparei 2 teoremas que eu queria fazer em conjunto com vocês, mas pelo andar da hora, eu não sei se é bom a gente fazer, porque pode ser que tome muito tempo. Então, vou dar prosseguimento na apresentação, e aí, se caso haja tempo, a gente volta e resolve esses teoremas em conjunto. Tá. Agora, aqui a gente vai definir outro conjunto, que eu vou chamar de NatList. A formação dele é basicamente definida a partir dessa notação aqui, que em Coca a gente tem como definir dessa forma. E aí, assim como lá no NAT e também no BOO, mas como o BOO os construtores eram todos zeroários, eram relativamente simples, as funções foram definidas de indução e todas essas outras funções. E aí, para continuar, a gente define essas notações aqui para facilitar um pouco do nosso trabalho. Então, quando a gente tiver aqui cons de H de T, a gente pode simplesmente usar H menor mais T para representar esse NatList new, o vazio, a gente pode usar simplesmente colchetes sem nada dentro. E para representar uma lista com vários elementos, a gente pode utilizar essa notação aqui, que é separar os elementos por ponto e vírgula, tudo dentro de colchetes. Pois bem. Daí a primeira função que vai ser definida aqui vai ser essa função de append, que, como o nome sugere, o que basicamente ela vai fazer é concatenar 2 elementos de NatList. Então, ela recebe 2 elementos de NatList e vai retornar esses 2 elementos concatenados. E aí, a sua definição em linguagem natural pode ser feita dessa forma, para 2 listas arbitrárias. Caso a primeira lista seja vazia, o append dessa lista vazia com a outra lista é igual a outra lista. E para o caso da primeira lista ter essa forma aqui, que é H, a cabeça seguido de um T, a cauda, o append dessa lista com a outra lista é uma lista que a cabeça é H e a cauda é a concatenação da cauda da primeira lista com a outra lista. E a gente define isso assim. E aí, como a gente já vem fazendo, vamos definir uma notação para facilitar o uso dessa função. Daí, o primeiro teorema que a gente vai demonstrar aqui é verificar que append é uma operação associativa, ou seja, que dadas 3 listas arbitrárias L1, L2 e L3 em NatList, se a gente concatena as 2 primeiras e depois concatena com a terceira, o que a gente tem é igual à concatenação da primeira com a concatenação da segunda e da terceira. Então, a gente enuncia o teorema dessa forma. E aí, uma coisa que acho interessante comentar é que aqui, nessa equação, a gente utilizou esses parênteses aqui, né, para enunciar essa associatividade. Sendo que, quando a gente definiu essa notação, a gente disse que ela era uma notação que era associativa à direita. Então, apesar da gente escrever assim, como ela é associativa à direita, o Coq já elimina esses parênteses aqui quando vai mostrar nessa janela de subgoals. Observação. Você não precisava ter os parênteses também. Como? Você também não precisava ter escrito os parênteses. O Coq saberia ler corretamente.
Já que Isso, você declarou que é associativa a direito. isso, Tira esse isso. outro aí também, tira esse outro aí também. É igual. Eu não entendi o que o senhor falou no final, pode repetir? Eu disse que você também não precisa escrever os parênteses, não é só o coque que é Aham, pedido, né? Se você é. não escrever, talvez fique menos claro para quem está lendo, mas é Uhum, igual. Para o coque, existir ou não esses parênteses aí, é irrelevante, dado que você declarou que a operação é associativa a direito. exato. Então, agora, demonstrando isso, a gente primeiro toma essas três listas arbitrárias, inat list, e aí agora a gente vai demonstrar por indução na estrutura de L1 que L1 concatenado com L2 concatenado com L3 é igual a concatenação de L1 com a concatenação de L2 e L3. Eu vou fazer uma observação também rapidinho. Sim. A linguagem você está introduzindo ao mesmo tempo, né? Então, como as pessoas não estão acostumadas com a linguagem, talvez vale a pena mapear. Quando você escreve intros, você está fazendo ou está aplicando uma regra de dedução natural. Qual? Regra de dedução natural, a É. de instanciação, A de? de você instanciar Não, elemento. não. Olha para a forma do que você está querendo demonstrar. For all, Sim. L1, L2, Ah, L3. sim. A regra de você eliminar o para todo. Também não. Então, é o de, se não é o de eliminar, é o de introduzir. É, né? O nome já diz, intros. Ah, é verdade, faz sentido, faz sentido. Sim, Então, sim, obrigado. quando eu quero demonstrar um universal, eu penso que esse universal está na raiz da minha árvore. A Isso. primeira coisa que eu faço para poder construir é aplicar a esta raiz, que é o enunciado do teorema, a introdução da quantificação universal que me permite criar estes três objetos, L1, L2, L3. Então, o objetivo do intros é aplicar a introdução da quantificação universal e, ao mesmo tempo, nomear os objetos sobre os quais você quer falar. Né? Isso. Então, introduzidos esses elementos, a gente pode aplicar a indução sobre a primeira lista. E aí, no caso base, que é quando a lista é vazia, a gente pode simplificar simplesmente pelo caso base de append. E aí a gente tem que demonstrar que L2 concatenado com L3 é igual a L2 concatenado com L3, que é verdade pela reflexividade da igualdade. Ok. E aí, no passo indutivo agora, a gente toma um T inat list, tal que isso aqui, né? Que T concatenado com L2 concatenado com L3 é igual a T concatenado com a concatenação de L2 com L3. E a gente vai demonstrar que essa lista aqui, que é uma lista que tem um H como cabeça e esse T como cauda, concatenado com L2, concatenado com L3, é igual a essa outra lista aqui, que é a concatenação disso com a concatenação disso aqui. E aí, quando a gente executa isso na nossa janela de subgoals, a gente já tem esse H, que é um NAT, o T, que é um NATList que a gente ganhou a partir da hipótese, quando a gente usou o induction, e a nossa hipótese de indução, que é justamente isso aqui. E aí agora a gente pode aplicar a simplificação com a regra de append recursivo, e aí a gente chega aqui, precisa demonstrar agora que isso é igual a isso. Mas aí a gente tem que, Deixa eu isso fazer uma aqui, pergunta para você. diga, pode perguntar. Só para traduzir a linguagem, né? A gente descobriu Ok. que intros significa blá blá blá, em lógica. O que significa simplificação nesse caso? Qual é a regra de manipulação equacional que você está usando quando você usa simplificação? A regra de manipulação equacional quando Usando o se... raciocínio dedutivo equacional. Tem lá 4, 5 regras, né? Dependendo do Tá. sistema dedutivo. Qual é a regra que você está usando quando você invoca a simplificação? Qual regra de inferência de raciocínio dedutivo equacional que você está usando? Boa pergunta. Eu
Eu diria que seria congruência, mas não tenho... Exatamente. Aí você pode comentar mais? Uma coisa por outra coisa igual, né? Sim. No contexto é outra coisa. Uhum. Você pode mandar reescrever uma certa expressão, trocando as ocorrências de uma subexpressão por outra expressão que seja igual a ela. É isso que disse, né? Isso, exatamente. Simplificação é congruência, eu disse. Raciocínio equacional, eu sempre digo, a parte interessante é a aplicação da congruencialidade. Essa que é a parte legal, essa é a parte mais criativa, interessante, é isso que a gente faz quando está resolvendo equações. Verdade. Então, seguindo aqui, a gente pode fazer a reescrita da hipótese de indução para obter que isso... obter isso aqui. E aí a gente chega nesse alvo, que é demonstrar que duas coisas que são iguais. Aí a gente pode usar a reflexividade da igualdade e finalizar assim a nossa demonstração. Então, no passo anterior, tem que perguntar outra vez. A reescrita significa o quê? Qual é a manipulação equacional que está sendo feita na reescrita? Na reescrita é outra congruência. É também. A hipótese de indução é uma igualdade, então você está usando aquela igualdade, aquela equação que diz que um certo termo, o termo da esquerda da hipótese indutiva é igual ao termo da direita da hipótese indutiva, e trocando um pelo outro. Sim. Então, assim, a gente finaliza a nossa demonstração. E aí, a próxima função que eu vou definir aqui é essa função de length, que, como o nome já sugere, dado um elemento de NatList, ele vai retornar o tamanho desse elemento. E aí, para uma lista arbitrária, no conjunto NatList, caso essa lista seja vazia, o length de L vai ser o O, e caso essa lista seja composta pela construção de uma cabeça, de um H com uma cauda, o length de L vai ser o sucessor do length de T. E aí, isso a gente consegue definir assim em Coq. E aí, percebam que aqui a gente já está trabalhando com funções que têm tipos diferentes na assinatura. Antes, a gente sempre estava trabalhando com funções que, no domínio e no contradomínio, os elementos eram todos do mesmo tipo. E aqui a gente já está trabalhando com uma função que ela recebe um elemento de NatList e retorna um elemento de Nat, que é aquele conjunto que a gente definiu no código passado. Usando a nossa terminologia, o que você devia dizer no lugar de tipos aí, de tipos diferentes? O que você está falando? Seria uma palavra que a gente usou para isso ao longo do tempo. Assinatura. Certo, mas que coisa da assinatura? O que são esses dois casos? NatList, Nat são o quê? Gêneros. Gêneros, exatamente. Isso. E aí, depois dessa definição, agora a gente consegue verificar esse teorema 3.2, que é o quê? Que para listas L1 e L2, elementos L1 e L2 arbitrários em NatList, o length da concatenação de L1 com L2 é igual ao length de L1 mais o length de L2. Então, declarando esse teorema, a gente primeiro introduz os dois elementos L1 e L2 arbitrários em NatList, e aí para fazer essa demonstração a gente vai aplicar indução sobre o L1. No caso base, quando L1 é a lista vazia, a gente pode simplesmente aplicar a simplificação a partir da declaração length B, da definição de length, e a gente tem que demonstrar que essas duas coisas são iguais, o que é fato pela reflexividade da igualdade. Daí agora no passo indutivo, o que a gente tem é um T, que é um NatList, e aí na nossa hipótese de indução, a gente tem que o length de T concatenado com L2 é igual ao length de T mais o length de L2. E aí, aqui, a gente vai aplicar algumas coisinhas a mais, além de só uma regra. Bom, aqui, o que a gente pode fazer é aplicar aquela regra de append R, e aí a gente vai passar a ter uma lista que é formada pela
que tem uma cabeça H e a cauda é a concatenação de T com L2, e aí com length LR, de posse disso, a gente vai ter que tudo isso aqui vai ser igual ao sucessor de length de T concatenado com L2. E aí, nesse segundo membro da equação, quando a gente fizer o length de H com T, a gente vai ter que isso é igual ao sucessor de length de T. E é o sucessor de length de T mais o sucessor de length de L2, pelo que a gente definiu como plus R, vai ser o sucessor de length de T com o sucessor de length de L2. E aí eu estou comentando isso porque passo a passo, porque como eu já mencionei, quando a gente faz essas simplificações no Calc, tudo é feito de uma vez. Então, acho interessante ir comentando aos poucos para que fique mais explícito como são feitas essas transformações, digamos assim. Pronto. E aí agora a gente tem essa nova equação, e aí o que a gente precisa fazer agora é basicamente aplicar o princípio da indução, e aí com isso a gente tem que demonstrar que essas duas coisas são iguais, e aí a gente pode usar a reflexividade da igualdade e finalizar a nossa demonstração. Tá, e aí agora que... Desculpa, eu acho que melhor do que você apresentar outro exemplo é brincar um pouquinho mais com isso aí. Quando você fala da simplificação, explicou agora em voz alta, antes de apertar o botão, que miraculosamente transformou essa equação numa outra muito diferente, muito mais simples, o que está acontecendo? Você está pedindo para o seu assistente te ajudar com as tarefas triviais, né? Com as tarefas de mecânica, as tarefas de limpar a casa, tarefa que você não está querendo fazer, mas que são importantes e precisam ser feitas, né? Então você fala assim, faz tudo que você consegue, você aperta o botão simples, faz tudo que você consegue fazer sem me pedir ajuda, e me pede ajuda quando o problema for interessante de novo. Eu só quero trabalhar com as partes interessantes, né? Então você tem um desafio para ser resolvido, e em princípio, se você apertar um botão e ele for resolvido automaticamente, ótimo, você não quer mais pensar nisso, vamos para o próximo, né? E a ideia aí é que você precise interagir resolvendo as partes não triviais, apontando, olha, que tal usar a hipótese de indução aqui? Olha, que tal fazer isso ou aquilo? Né? A reflexividade, por exemplo, não é chato ter que ficar apontando a reflexividade. Por que ele não acha isso sozinho? Toda hora você tem que escrever isso para poder terminar a demonstração. Isso é burocracia. A gente está querendo evitar burocracias, e em alguns casos é possível automatizar isso, embutindo ela nas ferramentas que o assistente faz para poder ajudar a gente na nossa vida. E o importante é que a gente possa confiar que o assistente está fazendo o seu trabalho de housekeeping, né, de maneira correta. A gente tem que confiar que ele não vai fazer bobagem, que ele entrega para a gente o desafio melhorado, agora com um novo problema para ser resolvido. Eu queria só que você experimentasse ver o que vai acontecer se você tentar fazer indução sobre L2. Certo. Deixa eu voltar aqui. A gente pode brincar, né? Que a gente tá tudo pronto aí. Se você não tivesse pronto, se você tivesse ter uma ideia, porque isso aí faz parte de você escrever. Você escrevendo indução em L1, como é que você sabe? Vamos tentar fazer no L2. O que acontece? Vamos. Ficou bem diferente agora, né? Ficou diferente. Aí, no caso base, a gente tem que demonstrar isso. E então, aí... o que acontece, só para notar, quando a gente passa do nosso objetivo para o subobjetivo, em termos da árvore de derivação, a gente está passando da raiz para as coisas que a gente precisa demonstrar para poder chegar lá naquela raiz através da aplicação de uma regra, né? Então, você troca um objetivo por vários subobjetivos, em princípio, um ou mais subobjetivos. Sim. E, às vezes, a troca uma coisa por uma pior, né? Então, é aí que a brincadeira entra. Você pode experimentar no computador, não tem nenhum problema, não te custa nada e é rápido. Fazer indução sobre L1, sobre L2, você vê o que sai. Você faz todas elas assim ao mesmo tempo e olha, qual que eu acho que eu vou conseguir resolver? Ah, a do L1 talvez seja mais fácil. Faz uma e faz a outra para a gente ver o que sai. Só para comparar. Tá, aí... Escreve o L1 outra vez para a gente lembrar o que estava escrito lá e o L2 para a gente ver, comparar as duas expressões que saem. Tá, você... Só volta aí um passo. Aí. Você para substituir... O L1 outra vez para a gente ver o que sai. Certo. Ó. Saiu isso aí, né?
Uhum. No passo base, que a lista é vazia. À esquerda. Agora faz o L2 outra vez. Saiu isso aí com a lista do lado direito. Claro, a indução é sobre o lado direito. Esse aí é fácil de resolver, né? Que você pode fazer outra indução. Na verdade, você teria Você que fazer tem uma que indução. usar um teorema sobre append. Justamente, que o Neil é a identidade desse... Não estava garantido que esse cara é a identidade à direita, só à esquerda, por definição. Isso. Né? Você já demonstrou esse teorema? Não. Então não vai dar certo se tentar simplificar aí, né? Não. Tá, então tenta fazer o próximo passo e ver o que vai acontecer. Nada. Na verdade, faz, né? Mas faz Então a só... metade, né? Fez aí do lado direito. Do lado esquerdo Tá. nada aconteceu, mas do lado direito virou zero. Isso. Tudo bem, porque a soma com zero, ainda dá para simplificar outra vez, vai virar length de L1 do lado direito. Eu não sei se vai simplificar, porque a recursão da soma é feita no primeiro elemento, então... Não, mas isso aí é soma... ok. É porque eu estou definindo... Eu não estou... Você também não demonstrou que a bolinha é neutra à direita, tá? Tudo bem, não. Então vai ficar por aí. É. Precisando de dois lemas auxiliares para poder continuar o passo base. E o passo indutivo vai ser pior ainda. Uhum. Eu queria que você passasse do base, mas como você não fez os auxiliares, vamos adiante. A experimentação é interessante, né? Mostra que um dos caminhos é mais frutífero do que o outro. Sim. A gente pode, então, depois da apresentação, se tiver tempo, fazer isso, né? Adiante. Ok. Então, como eu estava comentando, após a demonstração... Olha, pergunta interessante. Tem como inventar um lema e pedir para o COC só aceitar? Tem sim. Eu só estou preocupado um pouco com a questão da hora, mas... A resposta é sim. Se tiver tempo, você explica depois como fazer. Se tiver tempo, eu mostro depois como fazer isso depois. Boa pergunta. Tá. E aí a última função que vou definir nesse arquivo aqui é essa função de head. E aí ela recebe um elemento de natlist com um elemento de nat e retorna outro elemento do gênero nat. No caso, quando a gente toma uma lista arbitrária nesse conjunto e um n arbitrário nesse conjunto natlist e um n arbitrário no conjunto nat, caso a lista seja vazia, o que o head de L com N vai retornar vai ser o próprio N. E aí, caso a lista não seja vazia, ela tem esse formato, o que ele vai retornar é a própria cabeça de L. E aí, com isso, a gente demonstra outro teorema aqui, que é o teorema 3.3, que para L1 e L2 arbitrários no conjunto natlist e um N arbitrário no conjunto nat, verificar que a cabeça da concatenação de L1 com L2 e o outro argumento sendo N é igual à cabeça de L1 e o outro argumento sendo a cabeça de L2 e N. E aí, isso a gente pode declarar da seguinte forma, no calc. Daí, seguindo aqui, a gente introduz L1 e L2 os natlist e N nat. E aí, aqui, percebam que esse head, ele não é definido recursivamente, então não tem necessidade da gente fazer uma indução aqui. A gente pode simplesmente dividir por casos. E aí, para o caso que o L1 é igual à lista vazia, igual ao nil, a gente pode simplesmente simplificar a partir dessas duas declarações, e aí a gente tem que demonstrar que essas duas coisas são iguais. A gente usa reflexivity. E aí, para o segundo caso, em que o L1 tem esse formato aqui, a gente pode novamente simplificar, e aí a gente tem que demonstrar que é igual a H. E aí a gente faz isso usando reflexivity. E aí, assim, está demonstrado, estão apresentados esses exemplos. E aí, o último exemplo... Tudo aí já foi usado antes, menos o destruct. Aqui corresponde o destruct. O que ele está fazendo? O destruct eu usei para o caso do bool. Já tinha usado para o caso do bool. Mas o que o destruct faz... Lá não era recursivo, né? Lá era... não era recursivo. Aqui, apesar de ser recursivo, a gente consegue utilizar o destruct. E o que ele faz percebam, aqui a gente tem que demonstrar isso, e a gente vai fazer um destruct no L1.
Então, quando a gente faz esse destruct, a gente passa a ter dois objetivos, que é demonstrar para o caso que L1 é vazio e para o caso que L2 tem esse formato, mas para esse segundo caso a gente não tem aquela hipótese de indução. A gente poderia colocar aqui induction, L1, blá, 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 e demonstrar, mas não é necessário porque a gente não tem a necessidade de usar a indução para demonstrar esse teorema, visto que a aplicação aqui é sobre uma função que não é... Perfeito. Portanto, não é uma demonstração por indução, é uma demonstração por casos, Isso. baseado no fato de que a definição é uma disjunção, né? Isto ou aquilo outro, aquele formalismo de Backus-Naur que você mencionou no início, ele pressupõe uma disjunção. Você está usando a disjunção e não a estrutura. Isso. Pois bem. E aí, finalizados esses exemplos, o último que é o de álgebras. Tá. A primeira estrutura algébrica que a gente vai definir é essa estrutura chamada de monoide. E aí aqui a definição é bem parecida com o que a gente viu lá no livro, como é feito no OBG. Você tem um conjunto, que seria o gênero dessa estrutura, e aí você tem os elementos as assinaturas, né, que nesse caso é um E, que ele tem esse tipo, e esse OP1, que ele tem esse outro tipo aqui, o que a gente usa convencionalmente é M, o domínio é o produto de M cartesiano, o produto de M com M cartesiano, perdão, o produto cartesiano de M com M, e o codomínio é o M. E aí as equações são definidas assim, dessa especificação, que é similar ao que a gente viu no livro. E aí agora o que a gente vai definir é uma outra estrutura com base nessa estrutura de monoide. E aí para isso, inicialmente vou considerar uma álgebra MO que satisfaça todas as equações desse monoide. E aí, com isso, eu vou definir essa outra estrutura, que eu vou chamar aqui de monoid action. E aí ela tem esse gênero, essa nova assinatura e essas duas outras equações. Vou fazer uma pergunta, uma coisa mais simples. Você vai dar um exemplo dessa estrutura, mas do jeito que ela está definida em cima, ela só precisa ter uma operação binária, que é associativa, e tem também o E, né, que é uma operação, um símbolo de constante, que é inversa direita e esquerda dessa operação. Se você pegasse aquele exemplo anterior que você tinha do NAT, e pegasse o E como sendo o O, né, a bolinha, pegasse a operação como sendo, digamos, a soma, que você também definiu, né? O OP1 e o OP2 poderiam ser sucessor e predecessor? O OP1 não poderia ser sucessor por causa que ele não tem essa assinatura, e também o OP2 não entendi muito bem, professor. Desculpa, não é o OP1 não, é o E. Você poderia pegar o E como sendo o sucessor, né, ou o predecessor. Você só pensa, a ordem não interessa, né? A ordem você pode colocar na outra ordem. Tá. O E, no caso, deveria ser o sucessor de um certo elemento, que seria a bolinha. Seria a bolinha, né? Isso. O O, desculpa. Isso, exatamente. A pergunta é, você tem aí uma coisa que está acontecendo do lado direito ou do lado esquerdo? O sucessor do predecessor da bolinha e o predecessor do sucessor da bolinha tem um comportamento esperado, como nessa composição que está aí das operações? Você poderia pensar no OP como sendo a composição e pensar no predecessor e o sucessor de um lado e do outro? Daria certo? No caso, o sucessor seria uma identidade de um lado e o predecessor seria a identidade do outro lado. É isso que você está... Creio que sim. Se a gente definisse de maneira correta, a gente conseguiria... Estou chamando a atenção disso para poder lembrar. Sim. A resposta é não, mas é para poder dizer que para um grupo que fez uma pergunta sobre
um dos grupos, uma pergunta sobre teoria dos grupos, né? E estava investigando a hipótese de ter uma inversa direita, que não é inversa esquerda. Observa que o sucessor do predecessor de zero, pela sua definição, o predecessor de zero é zero, então o sucessor do predecessor de zero é sucessor de zero. Sim. Mas o predecessor do sucessor de zero é zero. Ah, tá, entendi. Então, o predecessor é uma inversa à esquerda, mas não à direita. Ah, sim. Né? Eu acho que é um exemplo interessante, que as pessoas às vezes não pensam nele, mas você pode trabalhar sobre os naturais e ver que tem operações que são inversas da direita, que não são à esquerda. Não é o seu caso aí, você está trabalhando no monoide, né? Você está trabalhando em operações que tem que ter esses dois comportamentos, mas alguém poderia pensar que o exemplo a ser construído seria aquele e não daria certo. Né? Você vai fazer outro, o seu exemplo é outro aí embaixo, mas aquele não daria certo, porque há coisas que às vezes invertem a esquerda, mas não invertem a direita. Uhum. Adiante. Ok. Daí... Isso ajudou também a gente, desculpa, a falar que o predecessor serve para alguma coisa. Você apresentou a definição dele, mas não usou para nada, né? Justamente, eu apresentei a definição. De fato. É um teorema, né? O teorema. Sucessor do predecessor da bolinha é diferente do predecessor do sucessor da bolinha. É um teorema. Teorema sobre diferença, não sobre igualdade. Isso. Tá. E aí, essa especificação algébrica a gente define assim. Daí, depois dessas estruturas, a gente pode pensar em estruturas que satisfaçam essas especificações. Daí, a primeira, para definir o monoid action, primeiro a gente precisa de um monoide. E aí a gente vai definir ele da seguinte forma. O gênero do domínio vai ser o natlist, o E vai ser a lista vazia, e o op1 vai ser a operação de append, a concatenação. Tá. E aí, quando a gente faz essa instanciação, a gente está dizendo que essa estrutura satisfaz essa especificação, aí o COC já coloca aqui como obrigação para a gente verificar que, de fato, essa estrutura algébrica satisfaz aquelas equações. E aí, a gente usa esse next obligation para ele mostrar qual é a próxima obrigação que a gente tem que fazer para verificar que o que a gente instanciou, de fato, é válido. Daí, a primeira coisa é verificar a associatividade, que a gente já fez no arquivo anterior, então a gente pode simplesmente dizer que pelo teorema 3.1 isso é válido, e aí fazer esse apply. Aí a próxima obrigação é que o professor já tinha comentado, que é de que a lista vazia é uma identidade à direita da concatenação. Daí isso a gente consegue demonstrar rapidamente. Primeiro a gente introduz um elemento arbitrário de natlist, que a gente vai chamar aqui de x, faz uma indução sobre esse x, e aí, no caso base, a gente, pelo append B, a gente consegue simplificar isso, tendo que demonstrar que a lista vazia é igual a lista vazia, o que é fato. Daí, a nossa próxima parte da demonstração é o passo indutivo, que é de posse de um T natlist, tal que isso aqui é verdade, a gente tem que demonstrar para essa lista aqui, que é uma lista H seguida de T. E aí a gente faz a simplificação com append R, e aí agora a gente consegue aplicar a hipótese de indução. E no final a gente acaba tendo que demonstrar que duas coisas que são iguais. E reflexividade. E aí a próxima obrigação é demonstrar que essa lista vazia ela é uma identidade à esquerda. E aí isso sai simplesmente introduzindo inicialmente esse elemento arbitrário, simplificando, e aí pronto, a gente demonstrou o que a gente gostaria. Aí, de posse desse MEP, que a gente sabe que é uma estrutura que satisfaz essa especificação de monoide, agora a gente consegue instanciar o monoid action. E aí a gente vai instanciar ele como sendo S, o conjunto de gênero sendo o NAT, e o op2, aquela operação de head, que a gente definiu no arquivo anterior. E aí agora a gente tem duas obrigações para demonstrar. A primeira
é de que a cabeça de duas listas concatenadas e um elemento arbitrário Z em NAT é igual à cabeça da primeira lista daquela concatenação e um elemento NAT que surge a partir da aplicação da segunda lista com aquele Z em head. E aí, isso foi exatamente o que a gente demonstrou no Teorema 3.3. Então, a gente pode aplicar esse teorema para demonstrar isso. E aí, a última obrigação aqui é demonstrar que a lista vazia, quando aplicada junto com um elemento arbitrário a head, é igual àquele elemento arbitrário. Daí, a gente primeiro introduz esse elemento arbitrário, faz as simplificações, e aí, agora a gente tem que demonstrar que dois elementos que são iguais, isso a gente faz pela reflexividade. Daí, assim, a gente finaliza o nosso exemplo de álgebra. Ok, só uma pergunta para traduzir de novo na nossa terminologia. Você está construindo estas instâncias daquela assinatura e daquela especificação equacional. O que você está construindo? Eu estou construindo estruturas que satisfazem aquelas especificações. Exatamente. Você está construindo estruturas e demonstrando que elas satisfazem aquelas especificações. Isso. Que aí, no caso, para demonstrar isso, eu tenho que demonstrar que satisfazem todas aquelas equações, né? Que foi justamente o que eu fiz nessas obligations. Agora você sabe que tem um objeto que pertence à variedade induzida por aquela especificação equacional. Tem dois, né? Tem dois? Como assim? Você mostrou dois aí, não foi? Ah, sim, eu demonstrei primeiro para o monoide mais simples, e aí, posso desse monoide mais simples, eu Exatamente. demonstrei monoide action. Pronto, e aí assim a gente finaliza os nossos exemplos e a gente já consegue partir para as considerações finais. Bom, uma coisa que eu queria comentar é que isso aqui que eu apresentei é só uma ponta do iceberg, né? Eu demonstrei um exemplo de uma lista, que é a lista que contém elementos, que os elementos são elementos de NAT. Demonstrei também uns exemplos de especificações algébricas, mas existe muito mais além disso abaixo da água, né, digamos assim. E aí alguns exemplos de aplicações que a gente pode encontrar para o COC, em verificação não, em sistemas operacionais, em lógica, a gente mesmo viu isso com o ProofWeb, verificação formal de sistemas e programas, criptografia, que eu sei que, acredito que pelo menos uma das pessoas que está aqui presente se interessa nesse tema, grafos. Uma coisa interessante falando em grafos e COC é que aquele teorema das 4 cores foi feita uma demonstração dele utilizando o COC, por exemplo, compiladores e verificação de hardware. E aí, finalizando a apresentação, aqui são algumas referências. Essa primeira referência é do livro que a gente está utilizando para fazer os estudos em COC, que é o Software Foundations. Eu recomendo muito ele, ele é em inglês, mas é fácil de ser lido e também tem vários exercícios para você ir praticando. O site oficial do COC, essa página aqui da Wikipedia, Proof Assistant, que tem uma tabela com vários assistentes de demonstração e comparações entre esses assistentes de demonstração. Então, quem quiser conhecer mais alguns outros assistentes e ter uma noção melhor do que eles podem ou não podem fazer, recomendo dar uma olhada nessa página. O que eu já tinha mencionado, o do paradoxo do cavalo, que em inglês é enunciado assim, e também outra página na Wikipedia de Semigroup Action, que eu utilizei como base para especificar esse exemplo que eu apresentei no último código. E era isso. Caso alguém tenha alguma pergunta, sinta-se à vontade para fazê-la, ou comentário extra também. Uma perguntinha rápida. Sim. O COC, ele tem pacote, não sei como é que ele deve chamar isso, mas se eu quiser, por exemplo, mexer com, sei lá, grupos assim, eu não teria que implementar tudo? Seria fácil eu pegar um pacote que viesse com as definições legais, com os teoremas? Sim, tem. Eu não sei se, para falar a verdade, eu não sei se para grupos já tem algo definido. Foi algo que eu não, confesso que eu nunca cheguei a ver. Mas acredito que exista. Mas, por exemplo,
uma coisa até que o professor estava comentando, comentei em algum momento, era sobre as definições, na verdade ele não comentou, né, mas explicitamente sobre isso, mas ele estava falando sobre as definições dessas funções que eu fiz sobre os NATs, e tudo isso aqui, na verdade, já é definido no COC. Aí eu refiz aqui só para que essas coisas ficassem, para que vocês entendessem como funciona na base. Mas, por exemplo, se a gente fizer aqui, deixa eu tentar, require import NAT. Aí eu quiser, sei lá, compute 3 mais 4. Aí, tipo, eu fiz a computação, digamos assim, do 3 mais 4, e aí isso eu fiz utilizando coisas que fazem parte dessa biblioteca que se chama NAT. Então, você não precisa fazer sempre tudo do zero. Respondi sua pergunta? Sim, entendi. Deu para entender sim. Muito obrigado. Ele disse que tinha entendido. Eu só acrescentei a palavra bibliotecas, né, que a gente costuma chamar assim esses pacotes. Tem muita coisa, tem grupos, tem muito mais do que vocês vão ver durante toda a vida universitária de vocês, já implementado no COC. Tem muita coisa mesmo. Alguns teoremas realmente relevantes matematicamente, bastante relevantes, têm sido demonstrados nessas bibliotecas. Eu queria só fazer duas perguntas. Eu queria que você voltasse nos seus slides lá no comecinho, só para poder fechar com o começo, que você colocou os problemas, né, que você poderia ter, vamos dizer, os erros iniciais. Os dois primeiros tipos de problemas são basicamente generalizações indevidas, né? Você fala primeiro de quantificação universal, no segundo o exemplo você deu com indução, né? Mas são generalizações indevidas. Sim, e o terceiro, a divisão por zero. Uma coisa interessante, alguém poderia querer saber, se você vai no próximo exemplo, o primeiro exemplo que você faz, que é da divisibilidade, pronto. Então, você fala que a demonstração está incorreta. Supostamente, ela deveria poder ser formalizada no COC. O COC não vai conseguir completar essa demonstração com ajuda nenhuma que você dê a ele, porque não dá, né? As hipóteses são insuficientes. Então, a pergunta interessante que alguém poderia fazer é: o que falta? Será que o COC pode me ajudar a descobrir o que falta para conseguir demonstrar um teorema como esse? Será que tem alguma hipótese adicional que, se eu acrescentar, ela me permitirá demonstrar esse teorema? Não é mais esse teorema, né? Esse teorema como hipótese adicional. Será que tem alguma coisa que eu possa adicionar? Quer dizer, dá para usar o COC para descobrir isso? Brincando com ele, verificar, olha, aqui eu não consigo fazer, aqui deu errado. Será que eu posso aprender com o erro e descobrir o correto enunciado do teorema que eu deveria ter escrito? Boa pergunta, professor. Não sei. Eu posso perguntar para você sem ser para o COC. Você saberia descobrir. Sim. Você sabe o que está faltando aí. O que falta assumir como hipótese? O que falta assumir como... Se tiver uma hipótese adicional, então é possível demonstrar que de A divide B vezes C, você pode concluir que A divide B ou A divide C. É uma hipótese adicional. Se você fizer, isso aí passa a ser verdade. Tá, essa... não cheguei a refletir sobre isso, mas... Fundamentos 1. Sim. Então, tem um monitor online. Ajuda a gente aí. Tem outra pessoa tem várias pessoas inteligentes online. O que eu preciso assumir sobre a relação entre B e C para ser capaz de demonstrar esse teorema? A' resolve, acredito. Se o A for primo, ele está dizendo que isso resolve. Ou se B e C forem coprimos. Não é? Primos entre si, no caso? Isso, primos entre si. Mas B e C aqui são primos entre si. Pois é. O A é primo e o B e C são primos entre si. Ah, tá. Então tem os dois... Não, você está dizendo que as duas coisas acontecem e ainda assim você tem um contra-exemplo. Sim. Não tem. Você não tem um contra-exemplo. A divide B, é verdade o que está escrito aí. A divide B ou A divide C. Ah, sim. Ah, tá. Entendi. O que eu estou dizendo é, era a verdade sempre? Você diz, não, isso é verdade por acaso.
A demonstração é incorreta porque isso é uma verdade por acaso, porque isso satisfaz ambas as coisas que o Matheus acabou de escrever aqui. Tanto satisfaz A ser primo, quanto satisfaz B ser coprimos. É por isso que funciona. Funciona porque satisfaz as hipóteses adicionais que não foram escritas. Né? Tudo bem. A demonstração não funciona em geral, porque se não tivesse as hipóteses adicionais em geral, por exemplo, se você escolher mal, quem são A, B e C, isso não vai funcionar. Né? Se escolher um A que não for primo, se escolher B e C que não forem coprimos, isso não vai funcionar. Né? Então, quando eu pergunto, será que o COC pode me ajudar a encontrar isso? Você começa a fazer uma demonstração e vê onde é que ela corre mal. Aí lá onde ela corre mal, você fala assim, eu preciso acrescentar uma hipótese aqui para poder dar certo. Às vezes a hipótese destrói a beleza do teorema, então a gente joga o teorema fora, porque não era um teorema. Quando ela não destrói, quando ela ajuda a gente a entender o relacionamento da divisibilidade com a primitude, que é o caso aqui da coprimitude, né? A gente chama de teorema, acrescenta a hipótese e chama de teorema. Assim, olha, eu consigo demonstrar isso com esta hipótese adicional. É assim que se inventam teoremas. Né? Eles nascem assim. Você faz uma conjectura, se der certo, ótimo. Se não der certo, você tenta corrigir. Se não tiver como corrigir, você joga fora para fazer outra coisa da sua vida. Né? Então, a pergunta é se é possível usar o COC nessa tarefa de descobrir teoremas. Em princípio, deveria ser, dado que ele te dá mensagens úteis ao longo da demonstração. Fala assim, olha, você precisa fazer isso. Aí você fala assim, não, isso aqui não tem como fazer. Isso aqui, para poder fazer, eu preciso garantir uma coisa adicional. Então, vamos escrever ela lá. Aí, às vezes, a gente escreve tanta coisa que o teorema fica desinteressante, né? Então, você tenta escrever um mínimo de hipóteses adicionais para ser capaz ainda de ter um teorema interessante. Certo? Então, isso é uma coisa que eu acho que vale a pena você refletir, porque faz parte da nossa tarefa também. Não é só demonstrar teoremas que o professor disse que são, né? Demonstrar enunciados que o professor disse que são teoremas, mas descobrir os próprios enunciados. Né? Isso é fazer a matemática. Né? O deveria ajudar nisso também. Tá? Como? Não sei. É uma coisa para você investigar. Será que ele ajuda? Como que ele ajuda? Olha para o outro exemplo em seguida, depois desse. Retomando. Então, o caso do paradoxo dos cavalos. Eu gostaria que você formalizasse isso em COC, como exercício para mim. É claro que no enunciado que aí está, você não vai conseguir demonstrar porque ele é falso. Né? Mas se você, por exemplo, supõe que o conjunto não é tão arbitrário assim, mas tem pelo menos 2 cavalos, você já consegue demonstrar. Né? Certo. Então, é uma maneira de corrigir o enunciado. Tome A um conjunto arbitrário com pelo menos 2 cavalos. Né? Se você puder demonstrar o passo básico que esses 2 cavalos têm a mesma cor, você deveria ser capaz de demonstrar o resto. Como você não vai conseguir demonstrar esse passo básico, porque não é verdade que 2 cavalos têm sempre a mesma cor, você não consegue fazer para demonstrar o teorema. Então, a tentar formalizar isso, escrever isso como uma teoria no COC, ver onde é que pode correr mal, é uma tarefa interessante. Assim, eu não consigo de jeito nenhum fazer esse passo base funcionar, porque eu sei que tem cavalo que é malhado e tem cavalo que é branco. Não vou conseguir fazer o passo base que eu preciso. Né? Ou então, eu vou conseguir construir um contra-exemplo para o passo indutivo, porque eu vou conseguir construir 2 conjuntos que têm a mesma cardinalidade, mas que não têm interseção. Né? Mostrar onde é que isso acontece, onde é que o erro aparece. Acho que isso é uma tarefa importante. E, finalmente, eu queria só fazer uma pergunta com relação à meta-pergunta, né? Foi feita a pergunta ao longo da demonstração, da apresentação, se haveria como inventar lemas. O Clodomiro, enquanto isso, respondeu e disse que tem um comando que chama admit. Basicamente, é uma maneira de dizer que sim. Né? Sim, você pode dizer que você não está com preguiça de fazer agora, mas você admite que seja o caso. Qual é o problema de usar esse comando? Em princípio, admitir resultados ou inventar lemas à vontade. Qual problema isso poderia trazer para você na sua vida? É que, se for o caso de você admitir uma proposição que não é válida, e aí, a partir disso, você pode afirmar qualquer coisa. Né? Então, vai para o próximo exemplo no seu slide aí. Próximo. Eu acho que você não chegou a fazer. Você só chegou a mencionar. Vai adiante, só para ver se você mencionou. Adiante. Sai do cavalo. Aí. Você não chegou a falar. Mas você falou lá naqueles 3 erros iniciais. O erro 3. O erro de 0 é igual a 1, divisão por 0. Sim. Divisão por 0 permite você demonstrar que 0 é igual a 1. Portanto, admita que 0 é igual a 1. Demonstre que 17 é igual a 42. É fácil.
Eu consigo fazer isso. Se você admitiu que 0 é igual a 1, né? Dá para fazer isso. Então, esse é um problema grave de inventar lemas, é que, enquanto eles não tiverem sido também verificados, você não pode confiar no resultado final, né? Inclusive, falando sobre isso, quando eu estava tentando encontrar estruturas que satisfizessem aquelas especificações algébricas, aí, nesse meio tempo, tinha uma estrutura que era, tipo, que parecia muito nítida, que satisfazia, e aí eu comecei a tentar demonstrar que satisfazia, mas aí, em um dado momento, o professor Carlos percebeu que não satisfazia. Então, tipo, eu nunca conseguiria ter demonstrado o que eu gostaria, né? E se você admitisse, isso ia correr muito mal adiante, porque era falsa a sua hipótese de que aquela era um modelo da sua teoria equacional. Não era, né? Ok. O Coq também pode ajudar a fazer isso, né? Ele pode te ajudar, não só te dando uma obrigação que você não consegue resolver, mas conseguindo mostrar, como eu falei ao longo da apresentação, que uma coisa é diferente de outra. Por exemplo, que o predecessor do sucessor da bolinha é diferente do sucessor do predecessor da bolinha. Mostrar que coisas são diferentes também é útil. A gente está sempre mostrando igualdades, mas mostrar diferenças significa mostrar que uma equação não é satisfeita. Isso é importante. Para, por exemplo, deixar de acreditar que aquele modelo que você tentou demonstrar que funcionava. Ele não funciona. Você pode mostrar que tem uma coisa que não vai, uma equação que não vai ser satisfeita. Né? É útil essa informação, né? Por contraposição, né? Então, não vai ser satisfeita, então não é o modelo da teoria, então não serve, a gente pode jogar fora. É difícil descobrir isso. O assistente de demonstração também pode ajudar a descobrir e garantir que isso é assim. Né? Te dá uma certeza de que não vale a pena ir por um certo caminho ou considerar uma certa estrutura, porque você tem certeza de que aquela estrutura não satisfaz a especificação, não satisfaz uma equação particular. Sim. Ok? Então, eu só queria deixar isso como exercício para você, tentar formalizar mesmo os exercícios que você colocou aí no começo, no problemas, para mostrar onde é que o problema aparece. No Coq, né? Onde é que ele aparece, por que ele aparece, e se é possível resolver acrescentando hipóteses adicionais ou não, o que pode acontecer. Deixa como exercício para você. Já? Me mandar alguma coisa depois sobre isso. Ele manda, eu concluo a sua avaliação a partir daí. Foi ótima a apresentação, muito obrigado. Se alguém tiver mais alguma pergunta, é um bom momento de fazer. Se não, eu teria, mas eu acho que a gente está na hora de finalizar e agradeço o esforço em mostrar o resultado desse trabalho ao longo desse semestre. Nada, eu que agradeço, professor. Oportunidade. Obrigado a presença de todos.